Família, como vai? Hoje, no nosso vídeo, nós pretendemos meditar com você a respeito do relativismo do nosso tempo. Nós vivemos hoje um tempo de muito relativismo, tudo é relativo. É uma marca desses tempos atuais. E quem nunca ouviu falar alguém dizer tudo é relativo, né? Ou futebol, política e religião não se discutem, cada um tem a sua opinião. O relativismo nega que exista uma verdade de forma absoluta. O relativismo defende que cada indivíduo pode ter a sua própria verdade, sabe? É como se o que é verdade para mim pode não ser para você. O raciocínio é esse. Não há um marco de referência a partir do qual se determina o que é certo e o que é errado. E as pessoas são extremamente egocêntricas. Nesse ambiente, a Bíblia se coloca como um grande confrontador, ou melhor, como um agente confrontador. Ela reconhece, a Bíblia reconhece que para certas questões não existe uma resposta apenas, ou seja, a Bíblia aceita a qualidade de relativo para alguns aspectos da vida. Aqueles aspectos que os estudiosos chamam de áreas cinzentas da Bíblia. Entretanto, afirma que existem verdades absolutas, as quais são irrevogáveis e inegociáveis. Essas verdades têm sua origem em Deus, o Criador de tudo que existe. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 12, que há um só legislador. Deus é quem cria e estabelece as leis, ou seja, as verdades que regem a criação. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Contrariando as tendências do presente, essa afirmação de Jesus tem como característica, como uma característica marcante, ser absoluta. Jesus não utiliza artigos indefinidos, dizendo eu sou um caminho, né? Ou eu sou um dos caminhos, uma verdade ou uma das verdades. Ele diz, peremptoriamente ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outras possibilidades, não há relativismo. Ele é o único meio, a única maneira de se chegar a Deus. Ele é a única fonte de vida. Não é como alguns creem que todos os caminhos levam a Deus. Isto não é verdade. Que cada um tem o seu Deus, ou cada um vive o seu Deus de uma determinada forma. Mas ninguém, costumo dizer, ninguém procurou saber o que Deus diz. Em uma realidade tão plural no que se refere às religiões, né, essa declaração pode aparentar presunção e intolerância da nossa parte. Mas Jesus não está falando de religiões e igrejas. Ele está falando de uma pessoa, de si mesmo, sobre um envolvimento com Ele. Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai
para reconciliar o mundo com ele. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus pode mediar o nosso relacionamento com Deus. Sendo assim, aquele que está em Cristo, aquele que nele crê, está reconciliado com Deus, em paz com ele, segundo Romanos 5:1, e pode desfrutar a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 36, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho não vai ter a vida eterna, ele já tem essa vida em si. A vida eterna não é uma profusão de dias que não terminam mais, não é alguma coisa que você pode contar hoje, amanhã, depois de amanhã, 1 milhão de anos, 2 bilhões de anos, e vai sempre assim. Não, a vida eterna, a ideia bíblica da vida eterna não é isso. A ideia da vida eterna é uma vida com Deus, que não termina. E para isso acontecer, nós teremos e vamos entrar na atemporalidade. A gente precisa estar fora do tempo. Deus criou o tempo e o espaço para que todas essas coisas pudessem existir. Para criar o universo, Deus teve que criar o tempo e espaço para nos criar. Então, quando aquele que crê no Filho tem a vida eterna no sentido de que ele tem em si mesmo, hoje não totalmente, porque nós estamos nesse mundo, nós estamos dentro da temporalidade desse mundo. Então não tem como, mas vai chegar o dia que seremos tirados desse mundo. E assim entraremos na atemporalidade, no sem tempo, onde não há tempo nem espaço. É ali que nós estaremos. Isso é vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, porque Jesus ele adentrou essa eternidade, ele adentrou esse sem tempo, essa atemporalidade. É a vida eterna. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. São palavras ditas pelo próprio Jesus. Todos nós nascemos debaixo da ira. Todos nós vivemos nesse mundo debaixo da ira por causa do pecado que entrou no mundo. Todos fomos condenados. Por isso, e somente por isso, o Salvador teve que entrar no tempo, teve que entrar no espaço, teve que se limitar ao tempo e espaço para nos salvar. Além desse, há um outro aspecto que o presente texto nos ensina. Jesus declara ser ele a verdade. Em outras palavras, Jesus diz que ele é um marco referencial a partir do qual a nossa vida deve se orientar. Essa afirmação
é um convite, é um desafio para que a humanidade deixe de orientar a sua vida tendo a si mesmo como referência. Parem de declarar e defender as suas verdades. Reconheçam que Jesus é a verdade está em Deus. Por isso, além de um convite, é um desafio de nadar contra a corrente, é um desafio de enfrentar obstáculos e vencê-los e manter a sua fé. Na verdade, é uma chamada à submissão a Deus, é dar razão para Deus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra para arrependei-vos, que também João Batista veio pregando, é uma palavra grega, metanoia, que tem o significado de mudança de mente, mudança de pensamento. É dar razão para Deus. É declarar que Deus tem razão, tem toda a razão, eu não tenho razão alguma. Esse é o significado da palavra arrependimento, sabe? É dar razão para Deus. Se arrepender é reconhecer que a verdade é Jesus. Por isso é uma chamada à submissão a Ele. E nessa submissão, que nós deixemos de lado as nossas opiniões e preferências quanto à verdade, bem dito. Quanto à verdade, também à ética, né? E que nós escolhamos a sua vontade, a vontade de Deus. Você pode dizer que, mas eu não tenho direito de escolher. Claro que tem. Deus nos deu livre-arbítrio, sabe? Para que nós pudéssemos, o livre-arbítrio quer dizer o poder que nós recebemos de fazer escolhas. Mas por causa do pecado, quase sempre, ou quase todas as nossas escolhas são más escolhas. São escolhas que vêm para negar Deus, negar a sua origem. Então, Deus sempre apresentou dois caminhos para o homem. Olha, esse é o caminho do bem, esse é o caminho do mal. Escolhe o bem. Deus sempre fez isso. E deixa para que nós escolhamos. Isso é o livre-arbítrio. Então, nós temos, foi nos dada por Deus o direito e o poder de escolher. Mas Deus espera que nos submetamos a Ele, porque Ele tem um bom caminho para toda a humanidade. Ele espera que nós deixemos de lado essas opiniões que a gente tem, né, que a verdade a verdade é relativa, que a minha verdade pode não ser a sua, cada um tem a sua verdade, todos os caminhos levam a Deus, ou seja, que nós deixemos esses achismos, tá? E procuremos saber qual é a vontade de Deus. Então, que nós deixamos de lado as nossas opiniões, nossas preferências quanto à verdade e à ética, e escolhamos a vontade de Deus. Que nós também dirijamos as nossas vidas de acordo com a sua verdade, de acordo com a verdade absoluta. Jesus Cristo é a verdade. Essa é a única maneira de termos uma vida que realmente vale a pena. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10,
Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. O ladrão vem só para roubar, matar, destruir a sua vida. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundâncias. Vida abundante é isso, é a vida eterna com Deus, que nós podemos já desfrutar hoje, se buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Os desafios. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, trazem desafios para todos nós, tanto para crentes quanto para não crentes. Para os não crentes, o desafio de reconhecer que Jesus é o único meio de salvação e reconciliação com Deus. Em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Salvador. Para os crentes, o desafio de reconhecer que Jesus é o marco referencial a partir do qual devemos dirigir nossas vidas. Ele é o nosso padrão e o nosso modelo. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, é ou deve ser o nosso manual. Devemos nos submeter a ela, nos conformando assim à vontade dele, Jesus Cristo. Todas as nossas decisões e escolhas devem estar baseadas nelas. A mesma palavra de Deus diz assim, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem dos lábios de Deus. Todos os nossos pensamentos e opiniões devem estar de acordo com os pensamentos, opiniões de Deus. Tanto para o primeiro quanto para o segundo desafio, a grande questão envolvida é a submissão da vontade a Cristo, deixando de lado o que é nossa própria opinião. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida em todos os aspectos. Que o Senhor te abençoe.